E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Copini, eu sou chefe instrutor da Barrica Lebo e hoje eu tô aqui na Embaleme para trazer uma receitinha super legal para vocês. Isso mesmo, aqui a gente pensou numa receitinha muito legal e vocês vão ver que vocês vão ter aí com essa receita que eu vou passar para vocês, duas opções de receitas. A gente vai ter tanto a receita do brownie, que fica ótima e maravilhosa para vocês poderem comercializar e vender e tá trabalhando só com o brownie, e também vocês podem ter essa opção de estar trabalhando também com as barrinhas de brownie, que vai ter toda essa opção que eu vou passar para vocês, e vou também tá dando sempre dicas de variações, tá bom? Que vocês conseguem fazer com outros sabores, outros recheios, outras castanhas. Então sempre muito importante, presta bem atenção em todas as dicas, todas as técnicas, que terminando a live a gente vai postar a receitinha toda completa para vocês. E qualquer dúvida que tiverem, me perguntem, mandem mensagem, que eu vou estar totalmente à disposição aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, e quero ver vocês fazendo aí em casa, final de semana tá chegando, quero ver vocês fazendo também. Vamos começar a nossa receitinha então, e para começar essa nossa receitinha, vamos começar pela massa, tá? E, claro, vamos começar com a parte mais importante do nosso brownie. O que vai mandar para a gente ter um bom brownie vai ser o nosso chocolate, tá, gente? Hoje, aqui eu estou trabalhando com esses chocolates aqui que todos têm na Embaleme, tá bom? Hoje eu estou trabalhando com os 50,7%, tá bom? Que é o nosso chocolate 805. Lembra, sempre que a gente vai estar trabalhando com o brownie, ele é a base de chocolate. Só que para ele ficar com o sabor mais intenso, para ele ficar com o sabor mais gostoso, é muito melhor a gente estar utilizando chocolates mais intensos, tá? Então, exemplo, pelo menos eu gosto de estar utilizando os 50,7%. Gosto dele, gosto dos 54,5%, gosto dos 70%, do 80%. Todos caem muito bem, tá? Mas lembra, sempre que a gente vai estar trabalhando com brownie, é sempre legal a gente estar trabalhando com chocolates mais intensos. Isso porque a gente vai acabar misturando muitos outros ingredientes. Açúcares, ovos, farinha, manteiga. Se a gente não estiver trabalhando com o chocolate com um sabor mais forte, com um sabor mais intenso, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo um pouco o sabor, tá? Muita gente pergunta, Gu, posso fazer com ao leite? Poder você pode, mas foi isso que eu falei. A gente tem um sabor mais presente do cacau, um sabor mais gostoso, um sabor mais intenso, o resultado final vai ficar muito melhor. E, gente, não fica amargo, tá? A gente pode fazer com 50, 70, 80, 60, não vai ficar amargo, tá? Como eu falei, mistura açúcar, mistura outros ingredientes e fica uma receita super equilibrada. Quanto mais você quiser o sabor presente do chocolate, mais amargo você vai usar o seu chocolate, tá bom? E hoje a gente está trabalhando com 50,7% da Calebo, que é o 805. Coloquei aqui, gosto muito de trabalhar com eles, que além do sabor, do aroma, depois na hora que eu vou derreter, eu vou falar um pouquinho sobre a fluidez dele também, sobre o rendimento dele. E ó, ele vem em gotinhas, bem fácil da gente derreter, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui junto, nesse chocolate, a minha manteiga sem sal, tá, pessoal? Sempre legal, bastante gente pergunta, Gu, pode ser margarina? Pode sim, não tem problema nenhum, dá super certo também, tá, gente? Sempre muito importante só tá trabalhando com ela sem sal, tá bom? Como é uma grande quantidade, todos os produtos que vão uma grande quantidade de manteiga, é sempre legal a gente estar trabalhando com uma manteiga ou com uma margarina sem sal. Misturei os dois aqui, eu vou colocar aqui no micro-ondas, tá? Pra gente não queimar o chocolate, pra gente não ficar com aquele sabor de queimado nem nada. Vamos devagarinho. Aqui de primeira eu vou colocar 40 segundinhos e sempre que passar esses segundinhos a gente vai tirar, vai mexendo até que todo o nosso chocolate derreta, tá, pessoal? E como eu falei, qualquer dúvida, fiquem à vontade, fiquem à vontade para perguntar e tirar todas as dúvidas também. Ó, vamos aqui para a segunda parte ali, enquanto a gente vai derretendo o nosso chocolate também. A segunda parte, a gente vai bater os ovos com os dois açúcares, tá bom? Vocês podem ver que aqui eu estou utilizando o açúcar mascavo e estou também utilizando o açúcar refinado. Bastante gente pergunta também, Gu, posso usar só o açúcar refinado por ele ser mais barato também? Você pode, tá? Você poderia usar só o... Vamos só dar uma mexidinha aqui, eu já volto a falar do açúcar, tá? Ó, gente, só para vocês verem, ó. Colocou aqui, ó, vamos
misturar super bem. A manteiga, ela aquece muito rápido e ela já vai derretendo o chocolate, tá bom? Talvez, ó, esses 40 segundinhos já seja o suficiente, ó. Vamos ver, vai mexendo super bem. Nunca coloca mais no micro-ondas antes de mexer, tá? Porque se o seu chocolate aquecer demais, passar a temperatura, ele vai acabar queimando, né? Vai acabar passando aí a temperatura da manteiga de cacau e ele vai acabar ficando um chocolate mais queimado, ó. Então só mistura bem aqui, emulsiona super bem. Lembra que quando a gente está misturando duas gorduras diferentes, que é a do chocolate e da manteiga, a gente tem que só tá mexendo ela super bem. E ó, gente, derreteu, tá vendo, ó? Tá todo derretido esse nosso chocolate, tá misturado aqui o chocolate com a manteiga, então a gente tem essa primeira parte. Eu gosto de misturar os dois, porque vocês viram, a gente colocou só 40 segundos, a manteiga, por ser pura gordura, ela aquece muito mais rápido e derrete o chocolate mais rápido, tá, ó? Mas sempre mexe, ó, que já dá o ponto que a gente precisa. Então, prontinho. Deixa eu voltar a falar dos açúcares aqui. Como eu tinha falado, né, muita gente pergunta, Gu, posso estar trabalhando só com açúcar refinado? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Só que qual que é a diferença da gente estar utilizando o açúcar mascavo e o que ele traz de benefício para a nossa receita, tá? Como eu falei, quer usar só o açúcar refinado aí na sua receita? Pode. Só que o açúcar mascavo, além do sabor que ele tem de melado, de cana, de mel, de especiarias, que é super gostoso, por não ser um açúcar tão processado, ele também faz com que a nossa massa fique mais úmida por dentro, tá bom, gente? Então, por isso, o açúcar mascavo vai trazer um sabor, ele vai deixar a nossa massa mais úmida por dentro e no final, quando a gente assa o brownie, ele forma uma casquinha em cima. Se a gente fizer só com açúcar refinado, fica uma casquinha mais grossa, tá? Se a gente fazer com mascavo também, fica uma casquinha mais fina, mais delicada e mais brilhante, tá bom? Como eu falei, dá para fazer só com um, mas eu gosto sempre de estar mesclando os dois para a gente ter um ótimo resultado no final. Ó, vamos misturar aqui com os ovos, bater só até misturar realmente, porque o brownie é um bolo bem denso, né? Ele é bem denso, bem cremoso. Se a gente bater, a gente vai estar incorporando ar aqui nos nossos ovos, na nossa massa, e essa não é a ideia. Então, é só a gente misturar, tá? Misturou, viu que os açúcares dissolveu no ovo, tá de bom tamanho. Não precisa bater, porque a gente não quer que essa nossa massa fique aerada, tá? Então, ó, só misturar. E já deu também aqui o ponto dessa nossa segunda misturinha. Tem alguma pergunta por enquanto, gente, ou tá tranquilo? Então, beleza. Ó, então mistura bem. Prontinho. Misturou. Vamos vir aqui agora, ó, e vamos adicionar essa misturinha dos ovos com os açúcares aqui no chocolate e a manteiga. Ó, vamos usar o fouet agora. Eu prefiro, tá, para dissolver melhor. Ó, mas deixa a espátula aqui de lado para depois a gente raspar tudo. Vem aqui, não precisa ficar batendo também, só até incorporar, tá, gente? Ó. Só bater bem até incorporar mesmo essas duas misturinhas. E aqui a gente tem toda a base do nosso brownie, que agora sim a gente vai entrar com os ingredientes secos e com a nossa baunilha, que eu já vou falar também. Ó, gente, então prontinho aqui a gente tem a nossa base, tá? Bem cremosa, ela já está bem aromatizada, já dá para ver, como foi, os chocolates da Canebol, eles têm o sabor e o aroma bem presentes, tá? Então, combina demais aí para a gente estar fazendo as receitinhas dos nossos brownies. Vamos adicionar aqui a farinha de trigo, tá? Então, ó, pode colocar a farinha. Opa, ficou mais um pouquinho aqui. Aí. Junto com a farinha, vamos colocar também o sal, tá, gente? O sal ele é muito importante aqui na nossa receita. Quem me acompanha sempre vê que eu gosto de estar utilizando sal em todas as receitas, porque o sal ele realça o sabor de todos os ingredientes, do chocolate, da baunilha, do açúcar mascavo, da manteiga, e deixa o sabor muito mais gostoso. Se a gente fazer, um dia façam, faz uma com sal, faz uma sem sal, para vocês verem a diferença que dá, tá bom? O sal vai deixar o sabor de tudo muito mais presente. E junto aqui, os secos, eu vou adicionar a baunilha. Aqui eu estou trabalhando com a essência de baunilha, pode trabalhar com essência ou pasta, só cuidado, tá, gente, com a essência para não usar muito. Se você usar muito, ela pode acabar amargando e mudando um pouco o sabor do seu chocolate, que já é um chocolate de ótima qualidade. Então só um pouquinho, mas como eu falei, a baunilha é super opcional, mas eu gosto de estar utilizando ela, porque ela traz um doçor muito gostoso aí na nossa massa, tá? Ó, agora, sempre que a gente vai misturar a farinha de trigo, tá?
a gente sempre tem que estar tomando bastante cuidado, tá, gente? O que acontece aqui? Um exemplo, tudo bem, aqui eu estou fazendo uma receita pequena, eu estou misturando na mão. Mas se você estiver fazendo na batedeira tudo e bater demais essa sua farinha de trigo, o que vai acontecer? Você desenvolve o glúten da sua farinha de trigo, tá? E a sua massa pode ficar pesada, pode encolher da forma, pode ficar dura. Isso não é legal. Isso serve tanto para brownie, bolos, cookies, massas de torta. Na confeitaria em geral, a gente nunca bate demais a nossa farinha de trigo, tá bom? Aqui a gente vai misturar, ó, só até incorporar e até virar uma massa, tá bom? Na confeitaria nunca fica batendo demais a farinha de trigo, ó. Incorporou, formou uma massa, deixa eu só limpar a mão aqui, prontinho. Formou uma massa, ó. Vamos pegar a espátula agora, pode tirar o fouet. Se você for fazer só o brownie em fatias, em pedaços, você pode estar colocando amêndoas picadas aqui, pode estar colocando nozes, avelãs, pedaços de bolacha, de biscoitos, de chocolate branco, de pistache, de frutas. Gente, frutas secas, frutas cristalizadas, o que você gostar, cai super bem, tá? Eu não vou colocar nessa hora, porque a gente vai fazer as barrinhas de brownie e todas essas amêndoas e castanhas vão em cima, tá bom? Mas como eu falei, se for vender o brownie só em fatias, cortado, em quadrados, tudo, aí eu aconselho você colocar que fica um acompanhamento muito gostoso, tá bom? Ó, então feito a nossa massa, vamos colocar aqui na forma, tá, gente? Vocês vão ver da receitinha aí que eu vou passar para vocês. Eu tô fazendo meia receita, tá? E essa meia receita eu tô fazendo nessa forma quadrada com diâmetro de 15 centímetros por 15 centímetros, tá bom? Ó, eu tô fazendo meia receita nessa daqui. A receita inteira você pode fazer numa forma aí de 20 por 20, 25 por 25, tá bom? Como eu estou fazendo meia, eu estou fazendo essa forma aqui de 15 por 15. Ela tem o fundo falso, eu gosto de fazer com o fundo falso. Já deixei ela untada com o spray, tá? E agora, ó, a gente vai dispor toda essa nossa massa aqui na forma, ó, gente. A massa super cremosa, tá? Super bonita, não vai fermento, tá, gente? Não precisa colocar fermento na sua massa de brownie, porque a gente quer um bolo bem denso, um bolo bem cremoso, tá? O fermento deixaria ele um pouco mais aerado também. Ó, então, colocou aqui, o que a gente vai fazer? Agora é a parte mais importante aí do nosso brownie. Vocês viram, o modo de preparo é super fácil, é super tranquilo da gente fazer. Agora, a parte mais importante é a parte de assar, tá bom? Se você estiver trabalhando com um forno elétrico que seja mais forte, você vai deixar numa temperatura entre 150 a 160 graus. Se você estiver trabalhando com forno caseiro, mais convencional, você pode deixar aí na temperatura de 180 graus. Independente do forno, sempre garante que ele está pré-aquecido, tá bom? Garante que ele está na temperatura. Você vai lá, você vai colocar o seu brownie, você vai colocar a sua massa para assar. E qual que é o ponto? Vocês vão ver, no meu forno, essa receitinha eu assei por 22 minutos, tá, pessoal? Mas isso é um pouco relativo porque varia muito de forno para forno e é bem legal a gente entender o ponto. Vocês vão ver que ele cria toda uma casquinha na parte de cima, aquela casquinha que eu falei que se cria por conta do açúcar, criou aquela casquinha em cima, você vai tocar nele, ele ainda vai estar macio e um pouco mole, tá bom? Quando der esse ponto, você vai tirar o seu brownie do forno, tá? Pode tirar o seu brownie do forno, deixe ele esfriar. Conforme ele vai esfriando, o seu brownie é a base do quê? De chocolate e de manteiga. Conforme o chocolate e a manteiga vai esfriando, eles vão ganhando uma textura mais bonita e vão ficando no ponto ótimo. Se você tirar o seu brownie totalmente duro do forno, o que vai acontecer? Ele vai virar um bolo, ele vai ficar uma massa muito seca, tá bom? Então pega bem essas dicas que é bem legal. Então a gente colocou para assar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como eu falei, esse daqui eu fiz meia receita, esse daqui eu fiz receita inteira e até cortei um pedaço para vocês poderem ver. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas ó, como esse brownie, ele tá super cremoso por dentro, tá? É cremoso por dentro, tá, gente? Ó, ele tá super úmido, ele tá super denso, tá com a textura de chocolate bem bonita e esse é o ponto do brownie que a gente quer. Criou essa casquinha em cima, ó.
ele ainda está um pouquinho molinho e macio por dentro, a gente vai tirar, vai deixar esfriar super bem, a manteiga e o chocolate vão endurecendo e ele fica nesse ponto aqui super cremoso, tá bom? Ó, esse daqui eu vou deixar aqui, depois a gente leva ele para assar também, ó. Então, a gente, massinha pronta. O que eu vou fazer agora? Ó? Até para mostrar para vocês agora, claro, a gente vai fazer as barrinhas de brownie. Se você quiser, só uma dica, antes de cortar, o que eu sempre gosto de fazer, eu já trabalhei muito fazendo brownie também, eu gosto de fazer a massa, fiz hoje, tirei do forno, gosto de deixar ela descansar de um dia para o outro na geladeira, para depois a gente cortar, tá bom, gente? Aí vai ganhar uma estrutura muito melhor. Claro, se você quiser cortar no mesmo dia, quiser colocar um pouco no freezer, quiser colocar na geladeira pelo menos umas 4 horas, não tem problema. Mas a gente deixando de um dia para o outro, vocês vão ver que vai ficar muito, muito mais fácil para a gente cortar e estar trabalhando com ele. Se você quiser, você pode cortar em quadrados, ou se não, a gente vai cortar na espessura das barrinhas, tá bom, ó, gente? Bem fácil da gente trabalhar, ó. Então aqui, cortei, ó. E aqui as barrinhas a gente vai fazer mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Deixa eu mostrar um pedaço para vocês, ó. Tá vendo? O brownie super úmido, super denso por dentro, numa textura super bonita, ó. Tá? E é isso que a gente precisa. Quero que vocês tirem todos os brownies de vocês nesse ponto, tá? Ó, então fez isso, ó, a gente pode cortar várias aqui. Chefe, tem uma pergunta. Pode fazer. A Glória perguntou se esse brownie fica legal para rechear. Sim, fica assim, o brownie a gente pode rechear, não tem problema nenhum. Fica até legal fazer bolo com esse brownie. Você pode rechear ele antes de assar, pode rechear depois de assado. De todas as formas fica muito bom, tá? Ó, vamos cortar aqui as barrinhas, tá bom? Ó, prontinho, então cortei as barrinhas, ó, todas do mesmo tamanho, tá? O que a gente vai fazer agora? Sempre que a gente faz isso, tá? Eu aconselho, a gente vai banhar, vocês vão ver, eu vou fazer toda a cobertura aqui pra gente. Então, cortou as barrinhas, a gente vai deixar ela na geladeira ou no freezer para ela estar bem gelada, tá bom? Eu vou pedir até para vir pegar pra gente as nossas barrinhas que já estão geladas, gente, vocês vão ver a mesma coisa, tá? Eu cortei um pouquinho antes de começar aqui, só para elas estarem bem geladas, que na hora que a gente for banhar, vai facilitar demais, ó. Mesma coisa, mesma barrinha, obrigado. Foi a outra metade, ó, tá? Ela só tá gelada, ó, tá mais firminha, ó, tá bem durinha, ó, mas tá na textura bem densa e bem bonita também. Se quiser cortar em quadrados e servir, fica muito, muito gostoso, ó. Então, tá gelada aqui. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu até colocar aqui já, que vocês vão conseguir ver melhor, ó. Ó, vamos colocar todas essas nossas barrinhas aqui. Acho que vai caber 5 por vez, tá ótimo. Ó. Então, colocou. O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai vir com o nosso doce de leite, tá? Aqui eu tô trabalhando com doce de leite. Gente, pode ser doce de leite, pode ser caramelo, pode ser brigadeiro, pode ser beijinho, pode ser creme branco. O que vocês gostarem fica ótimo, tá bom? Aquele caramelo amanteigado fica muito bom também, tá? Só que aqui eu optei pelo doce de leite, ó. O que eu fiz? Comprei a lata de leite condensado, cozinhei na pressão durante 50 minutos depois de começar a pegar pressão. Tira da pressão, deixa esfriar super bem antes de abrir, tá? Então deixou esfriar, a gente vai lá e coloca no saco de confeitar, ó. E vai vir aqui pra dar continuidade nas nossas barrinhas, ó. Vem aqui com o doce de leite, ó. Ó, pode vir aqui, como eu falei, brigadeiros, cremes de avelã, tudo que vocês gostarem, pode estar colocando aqui, tá? Ó. Aqui vai servir para dar mais sabor e para a gente também grudar todas as nossas amêndoas, tá bom? Ó, colocou. Depois eu coloco nessa daqui também. Ó, gente, então coloquei aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai vir com as amêndoas, tá? Como eu falei, tá? Aqui a gente tá ganhando, então, duas receitas. A gente pode tanto fazer só o brownie,
E também a gente pode fazer essas barrinhas que fica muito legal. Agora vem com as amêndoas, ó. Ah, gente, só antes de eu colocar as amêndoas tudo, né? Uma dica bem legal. Compra as amêndoas, pode ser amêndoas, castanhas, amendoim. O amendoim combina super bem, porque aí fica chocolate, doce de leite e amendoim, que também cai super bem, tá? Que é uma opção mais barata também pra gente poder vender, mas que fica muito gostoso. Aqui eu tô utilizando as amêndoas, que eu tinha bastante amêndoas também, mas todos dá super certo, tá? Com avelã eu acho que fica muito gostoso também, com amendoim, com amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, pistache, o que vocês gostarem. Só que sempre muito importante, garante que a sua castanha, a sua nozes, o que você estiver utilizando, esteja torrado, tá bom? Lembra que castanha, amêndoas crua não tem gosto de nada, tá? É horrível, então torra ela. O que eu faço? Eu sempre compro ela, aquece o seu forno a 180 graus, coloca mais ou menos entre 8 a 10 minutinhos, claro que depende da castanha, vê que começa a sair aquele cheiro super gostoso delas, tá bom? Algumas descascam, as outras não. Torra ela, deixa esfriar, aqui elas já estão torradas, ó. E a gente vem agora e vai colocando aqui nessas nossas barrinhas, tá bom? Ó, pode ter paciência, colocar um por um aqui, ó. Gente, juro que isso daqui fica muito gostoso, tá bom? E faz a variação das castanhas, usa doce de leite, usa caramelo, usa brigadeiro. No meu Instagram também eu já postei algumas, em vez de estar fazendo com brownie de chocolate, tá usando um blonde de chocolate branco ou de chocolate rubi da Calebo também, que é muito gostoso, com chocolate gold, que é de caramelo, tá? Então a gente consegue variar em tudo, tanto na massa, no recheio, nas castanhas e na cobertura, que eu já vou falar para vocês também. Teve um que eu fiz com blonde de chocolate branco, com creme de coco, né, um beijinho, macadâmia, e depois cobri com chocolate branco com coco também. Então a gente consegue variar bastante. E na hora que eu for fazer a cobertura, eu falo da cobertura para vocês também. Ó, só ir colocando aqui. Tem mais alguma pergunta? Então beleza. Ó, só colocar as amêndoas aqui, gente. Sem segredo, tá? Fazer esse último. E aí a gente vai fazer toda a nossa cobertura para a gente poder banhar. Ó, agora vamos lá, a gente montou aqui as nossas barrinhas, tá? Uma dica bem legal, para quem for trabalhar com essas barrinhas, com essa receita, o que eu gosto de passar para vocês, tá? Vocês podem deixar ela assim, já o brownie, o doce de leite e as castanhas, amendoim, o que vocês forem usar, congelado, tá? Deixou congelado, né, já em potes, bonitinho. Saiu o pedido, vocês só jogam essa cobertura que eu vou colocar aqui para vocês, mas fica uma ideia bem legal, tá? O brownie também, você pode trabalhar com ele na geladeira, o seu brownie na geladeira vai durar até 7 dias, ou se não, o seu brownie congelado, por ter bastante açúcar, ter bastante gordura, ter o chocolate, são conservantes naturais, ele vai durar até uns 3 meses congelado, tá, gente? E aí você pode congelar só o brownie, ou pode já deixar as barrinhas congeladas assim. Saiu o seu pedido, você vai lá, rega ele com toda essa cobertura, por ele estar congelado. A sua cobertura vai fixar mais fácil, a gente vai colocar agora. Vocês vão ver, o doce de leite e a amêndoa está em temperatura ambiente. Ela não vai fixar na hora, mas se tiver congelado ele já fixa na hora e você pode mandar para o seu cliente, até porque o brownie, o doce de leite, tem bastante gordura, eles vão descongelar muito rápido, tá bom? Então, ó, estão feitas, eu vou colocar aqui na forma. Gente, eu só vou colocar aqui na forma porque agora a gente vai fazer a cobertura. A gente vai banhar eles e tudo que cair aqui embaixo na forma a gente vai conseguir reutilizar, mas eu vou falando isso aos poucos para vocês, tá? Aqui, ó, mesma coisa, tá? Eu estou utilizando o chocolate 50,7% da Calebo, o chocolate 805. Como eu falei, eu gosto muito de estar trabalhando com ele, tanto para fazer recheios, cremes, brownies, massas, mas também gosto muito de estar trabalhando com ele para a gente banhar. Ele é um chocolate super fluido, tá bom? Eu vou até falar isso para vocês. Vocês vão ver, agora eu vou fazer uma glaçagem, eu vou fazer uma cobertura, tá? Eu vou utilizar o chocolate, eu vou utilizar óleo e vou utilizar também aqui o xerém de amendoim, né? Que é o amendoim granulado. Bastante gente pergunta, Gu, por que você está utilizando óleo? Por que você utiliza óleo, né? O chocolate é um chocolate super fluido.
Mas eu estou utilizando o óleo porque eu gosto de servir essas barrinhas como se fosse uma sobremesa ou um doce gelado, tá bom? Se a gente só derreter o chocolate, a gente fazer a temperagem e banhar o produto, dá super certo, mas seria mais indicado para você manter o doce em temperatura ambiente. Como eu gosto de servir esse doce de uma forma gelada, por isso que eu estou agregando óleo no meu chocolate. A gente deixando ele na geladeira, ele não vai ficar duro. Na hora que a gente for comer, ele vai estar super macio, tá, gente? Então, por isso que eu estou adicionando óleo. Mas se você quiser fazer sem óleo, você vai fazer a temperagem do chocolate, você vai banhar o seu produto e aí é mais indicado você manter em temperatura ambiente. Mas se quiser, como eu, servir uma sobremesa, um doce gelado, que você possa manter na geladeira e ele continue macio, você adiciona o óleo nessa sua receitinha, tá bom? Ó, gente, vamos derreter o chocolate. Para derreter o chocolate, vamos lá, sempre devagarinho, tá? Vou colocar a primeira vez aqui 40 segundinhos, tá? Ó. E sempre que a gente vai derreter o chocolate, vamos devagarinho, tá? De pouco em pouco, coloquei a primeira 40, a gente tira e vai mexendo. Só para vocês lembrarem ou passar também para vocês, temperatura de derretimento do chocolate entre 45 a 50 graus, tá bom? Que acontece? Se eu passar essa temperatura, por exemplo, se eu chegar até 55, pode ser que não aconteça nada, mas se eu chegar a 60, 65, 70, o que vai acontecer? O nosso chocolate ele vai queimar, ele vai acabar passando a temperatura e ele vai perder fluidez, ele vai perder em sabor, ele vai perder suas características, vai perder seu brilho, vai ficar grosso. Então, por isso que a gente sempre tem que estar tomando cuidado, sempre que a gente está falando de chocolate, tá, gente? Ó, então, coloquei aqui. Sempre, ó, já coloquei 40 segundinhos, ó, ele já começa a derreter. Então, ó, mexe ele super bem aqui, ó, mexeu. Vamos de novo. Nunca coloca uns 2 minutos de uma vez, tá bom? Dependendo da quantidade, até 1 minuto pode colocar, mas nunca coloca uns 2 minutos de uma vez, 3. Senão o micro-ondas dele aquece em alguns pontos, né, e pode acabar queimando. Então, vai sempre devagarinho, tá? E aqui, como eu falei, eu estou utilizando óleo. Esse óleo que eu estou utilizando é o óleo de canola. Eu gosto de utilizar ele porque ele é um óleo mais neutro, tá bom? Ele não deixa sabor de fundo, ele não deixa sabor característico, por isso que eu gosto de estar trabalhando com ele. Mas pode ser óleo de girassol, óleo de milho, o que vocês tiverem. Pode ser até óleo de coco, tá? O óleo de coco é bem bom, mas eu acho que é um pouco mais caro também. Acabaria deixando um pouco mais caro. O melhor mesmo para a gente utilizar seria a manteiga de cacau, mas a manteiga de cacau também tem um sabor mais tem um valor mais elevado, por isso que eu gosto do óleo de canola. Ele é bem neutro, tá? E não vai interferir nada no sabor do nosso chocolate. Vocês vão ver que é uma quantidade bem pequena que a gente usa, é só para a gente servir como uma sobremesa gelada mesmo. Ó, gente, mais 40 segundinhos, ó, mexe bem aqui, tá? Para garantir que esse nosso chocolate derreteu, ó, então vai mexendo, tá? Sempre, ó, dá pra ver, dá pra sentir que ele tá quentinho, ó, então vai mexendo, que aí o nosso chocolate, ele já vai derretendo todo, ó, já deu, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como eu falei, se a gente quiser fazer a temperagem e banhar sem óleo, a gente pode, ó. Ele é um chocolate super fluido, tá vendo? E quando eu falo que um chocolate é fluido, quer dizer que esse chocolate ele é mais líquido. E por que é bom, né, a gente trabalhar com chocolate que é mais líquido, a gente trabalhar com chocolate que é mais fluido? Primeiro, que é muito mais fácil da gente trabalhar, para a gente fazer a temperagem e tudo. E segundo, que ele tem um rendimento muito maior. Pensa, um exemplo, a gente vai banhar um pão de mel, um alfajor, um doce, um biscoito, uma bolacha, e a gente vai banhar num chocolate que é grosso. O que acontece? Seu acabamento vai ficar mais grosseiro, não vai ficar delicado, você vai acabar utilizando muito mais chocolate. E a gente trabalhando com chocolate, ó, que é super líquido, que é super fluido, você vai conseguir banhar muito mais produtos, vai ter um rendimento muito maior, fica um acabamento mais delicado. Então é bem legal a gente saber essa diferença também, tá? Ó, então chocolate. Vou adicionar aqui também o óleo, tá, gente, ó. Coloquei o óleo. Sempre que a gente vai misturar duas gorduras diferentes, a gente sempre tem que mexer super bem, tá? Então tem bastante paciência aqui, tá? Mexe super bem esse nosso chocolate com óleo, por quê?
Se eu só misturar assim de leve, o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando todo manchado, tá? Então mexe super bem, garante que emocionou uma gordura junto com a outra e vai mexendo até dar o ponto super bom, tá? Até ver que ele tá bem misturado, até ver que ele tá bem brilhante, ó. Depois que já dá uma misturada, eu ainda vou mexer mais, mas vamos adicionar aqui o nosso amendoim granulado. Como eu falei, gente, aqui eu estou trabalhando com chocolate mais amargo, mais intenso, que é o 50%, tá? Vocês vão ver, a gente vai passar a receitinha aí, mas eu estou utilizando 375 de chocolate e 90 de óleo. Um exemplo, se eu for trabalhar com chocolate branco, como eu falei, ou com chocolate ao leite, vocês vão usar a mesma quantidade de chocolate, só que vocês vão diminuir aí umas 30 gramas de óleo por serem chocolates mais gordurosos, tá bom? Então, só para vocês entenderem, se quiser trocar de chocolate, dá. Só que você vai ter que diminuir um pouquinho a quantidade. Com o rubi também fica muito legal, tá? Ó, então vamos colocar aqui a nossa castanha. Como eu falei, eu já fiz de chocolate branco com coco, de chocolate rubi com pistache, de chocolate gold com amendoim também. Então dá pra gente variar bastante. Ó, colocou. Mexe muito bem agora, até garantir que essa misturinha tá bem brilhante. A gente está misturando duas gorduras diferentes, então a gente tem que estar mexendo super bem, tá, ó. Dá pra ver que ela vai ficando mais brilhante, tá, ó. Então, mexe com vontade. Tem até bastante gente que quando vai misturar o chocolate com óleo, se tiver mixer pode colocar que ele mistura super bem, tá? Mas como é uma pequena quantidade, eu tô fazendo à mão mesmo, só não vai mixar o amendoim, tá? Senão vai misturar. Aí só o chocolate e o óleo e depois acaba colocando o amendoim, ó. Prontinho, ó, mexeu bem. Tá, ó, não vai ficar manchado. O que a gente vai fazer agora? Não, só mais um pouquinho, só para garantir. Mas vamos lá. Agora sim a gente vai banhar. Como eu falei, se ele estiver gelado, se ele estiver no freezer, temperatura de geladeira ou temperatura de freezer, o chocolate vai fixar um pouco mais rápido na hora. Se não tiver, a gente a gente pode ter que levar na geladeira rapidinho, leva na geladeira e depois você acaba desenformando, tá? Ó, então prontinha a nossa cobertura, a nossa glaçagem, a neutra. O que a gente vai fazer agora, vai vir aqui e vai banhar. Essa cena é mó bonita. Vocês só me falem se cobriu toda a parte daí, tá? Ó, tá, ó, gente? Cobriu aí tudo? Então, ó, vamos para a próxima. Ah, e foi o que eu falei, tá, gente? Tudo que tiver caindo aí, a gente consegue só pegar e tá reutilizando, tá? Não, a gente não tem perda nenhuma, ó. Cobriu tudo? O segundo, o terceiro também? Então, beleza. Ó, deixa eu raspar aqui que vai dar para cobrir esse. Então, tudo que cair ali, a gente consegue estar reutilizando, tá bom? Então, a gente não tem perda nenhuma. E um exemplo, sobrou, fiz um pouco a mais, não tem problema nenhum. Aqui foi também? Foi, só esse pedacinho. Tá? Sobrou, você pode guardar, não tem problema, tá? Essa sua glaçagem aí você vai poder guardar até uma semaninha também. Não tem problema nenhum, você vai usando aos poucos, vai banhando os seus produtos, conforme vai tendo saída, você vai banhando. Aí foi o que eu falei, agora o que a gente faria, né? Se ele tivesse gelado no freezer ou na geladeira, ele já ia fixar na hora. Como ele não tá, a única coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou levar um pouquinho na geladeira, ele deu uma firmada, a gente vai vir com a espátula devagarinho, tá bom? Vai tirar todos e aí a gente consegue já embalar, já colocar em caixas para estar servindo todos os nossos clientes, tá bom? E como eu falei, gente, aqui a gente tem tanta receita do brownie, se vocês quiserem vender só o brownie, coloque castanhas na massa, chocolate branco, tudo que vocês gostarem, vocês podem servir, ou se não, eu quero que vocês façam essa receita, tá? Que é super legal e super gostosa pra gente estar trabalhando. E pega essa dica que eu falei, se quiser servir uma sobremesa gelada, igual eu gosto de deixar na geladeira, vocês adicionam óleo no chocolate. Se vocês quiserem temperatura ambiente, tudo normal, faça a temperagem do chocolate, pode misturar o amendoim, banhar suas barrinhas e você pode servir um pouco mais crocante, tá? O óleo vai fazer com que essa nossa sobremesa gelada ainda se mantenha macia, toda essa casquinha, tá bom, pessoal? Então a gente vai levar para firmar, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
entre em contato, pode mandar mensagem no Instagram, @chefgucopini_, façam essas barrinhas, me marquem a Embaleme, marca a Calebô também, tá, pessoal? E é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo doce a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal!